de novo sorriu pra mim. Obrigado, Deus. Deus me escondeu bem debaixo de suas asas, nenhuma peste me matou, nenhuma flecha me atingiu. Eu aprendi a ganhar, perdendo, eu aprendi a subir, diga, descendo, doeu, mas eu cresci, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Declara, aleluia, que você é sobrevivente das tempestades, aleluia, do levante. Declara, eu aprendi, eu aprendi, diga pra ele, doeu, mas eu cresci, diga, e cresci, diminuindo, apareci, desaparecendo, e o poder de Deus na minha fraqueza se aperfeiçoou. Tem coisa boa chegando, diga, tem algo acontecendo, e não importa que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Diga, tem coisa boa chegando, tem algo acontecendo, e não importa que eu sofri, o que importa é que eu sobrevivi. Sobrevivi. Glória a Deus, aleluia. Eu creio, Senhor, aleluia. Já passou a glória do Senhor. A tempestade já passou. Declara essa noite, aleluia. Eu creio, Senhor. Aleluia. Era a palavra que o Senhor vai estar dando hoje. Aleluia, glória a Deus. Tenho uma palavra pra você, não desanime. Tudo que você pediu a Deus vai ser hoje, crente, já está vindo. Ele pode surpreender em qualquer momento. Esses dias Deus te viu chorar no canto escondido. Não quero a tua circunstância, a tua vida. Você fala, você devia falar. Eu só ouvi o seu gemido.
Deus soberano está dizendo essa noite que vai passar. Só quem tem raiz, acredita, crê, recebe, aleluia, glória a Deus, recebe. Mais e mais, aleluia, de livramento, aleluia, bênção do Senhor, milagre. Você está, aleluia, criando raiz, aleluia, cada processo que ela faz, aleluia, glória a Deus. Nada é por acaso, nada é em vão, na vida com Deus, tudo tem uma razão. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, trouxe bem pra mim. Olhando de fora ninguém já vê, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu, os medos sobraram, cada vez mais fortes, e ainda assim eu permaneci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda orar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar até o dia raiar, até o dia raiar. Aleluia, sabe quem adora Deus? Você tem raiz. Agora, aleluia, Senhor, está com essa maneira. Dando glória, Senhor. Não se esqueça daquele que dá glória. Aleluia. Cada vale que eu atravessei, cada deserto que eu sobrevivi, eu subei pra mim. Olhando de fora ninguém já vê, mas com o tempo deu pra perceber, minha raiz cresceu, os ventos sopraram, cada vez mais fortes, e ainda assim, diga, eu prevaleci. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei, e ainda adorar como se nada tivesse acontecido, e ainda adorar. Eu fui feliz, machucar, minha raiz cresceu. Eu percebi, agoniado, minha raiz cresceu. Quando eu mergulhei e esqueci, minha raiz cresceu. Quando eu ajoelhei e te busquei, minha raiz cresceu. Só quem tem raiz suporta o que eu suportei. E ainda adorar, adorar, adorar.
sua nova vida. Glória a Deus. Mas ele dava também como todos lindos, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Importa que nós estamos de pé para adorar Ele. Você adorar o Pai. Como é que me desacreditar quando eu não posso ver? Será que vai acontecer? A minha impaciência mexe com minha estrutura, ativa a ansiedade, mas eu não vou deixar de crer. Mas esse momento que Deus me ensina, e o tempo deixa de ser um problema pra mim. Eu desacelero e posso acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, tempo não atua a promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim. Então você desse Deus maravilhoso, mesmo nós falamos, aleluia, Ele se mantém fiel. Mas esse momento que Deus ele ensina, e o tempo deixa de ser problema pra mim. Ele acelera e posso acreditar que no final de tudo Ele vai cuidar. Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel. E por mais que eu tenha pressa, o tempo não atua a promessa. Ele se mantém fiel a mim, Ele se mantém fiel a mim. A palavra do Senhor nos diz que pode passar o céu e a terra, mas a tua palavra permanece para todo sempre. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer a sua vida, Ele vai cumprir a sua vida. Ele é fiel. Mesmo que eu não mereça, Ele é fiel. Eu não tenho outra dúvida, no seu tempo tudo cumprirá. Não existe nada que impeça, eu conheço o dono da promessa. Roda aqui, a roda, ela gira, aqui vem, a roda gira, leva na crise. Você pode estar embaixo hoje, outro lado, leva na crise. Mas a roda de Deus, o relógio sempre vem, aqui. Ele se mantém fiel, Ele se mantém, Ele se mantém, Ele se mantém fiel. Ele é fiel, Ele é fiel. Glória a Deus, aleluia. Assim diz nessa noite, a roda ela gira, aleluia. Glória a Deus, o tempo é dele. Aleluia, Deus da virada, Deus do tempo. Seja adorado a Deus, seja grato a Ele, seja grato. Aleluia, naquele, aleluia. Ele Deus que voltou para adorar a Ele. Aleluia, seja um dos velhos que voltou para adorar, para exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Estamos aqui, Jesus. Jesus.
Estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu vou querer me agradecer o milagre que eu recebi de ti. Desde que por ele eu fui tocar, por minhas feridas para o meu passado, que tanto existia em me atormentar. Entrou em minha casa para mim, fez tudo novo, e trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiser, faço uma tenda só para ti. Aleluia. Você não pode morar dentro do meu coração. Pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Aleluia, glória a Deus, Jesus. Estou aqui, sou um dos 10. Eu fui abençoado pelo teu poder, Jesus. Eu vou querer me agradecer o milagre que eu recebi de ti. Não foi só uma parte, obrigado. Desde que por ele eu fui tocar, por minha ferida só era o meu passado, que tanto existia em me atormentar. Entrou em minha casa para mim, fez tudo novo, e trouxe alegria e me deu renovo. Por isso eu te peço, Jesus, não vai embora, não vai embora, fica comigo. Se quiser, faço uma tenda só para ti. Você não pode morar dentro do meu coração. Tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, diga pra ele, fica comigo. Se quiser, faço uma tenda só para ti, oh Jesus. Você não pode morar dentro do meu coração. Aleluia. Pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Não vai embora, aleluia, fica comigo. Se quiser, faço uma tenda só para ti, aleluia. Você não pode morar dentro do meu coração, aleluia. Pois tu és meu bem-querer, é meu grande amor. Deixo tudo pra te servir, ó meu Senhor. Oh Deus, aleluia, mas não vai embora. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra,
Senhor, essa noite de bênção, aleluia. Ele está aqui essa noite de graças a Deus. Ele é teu Pai, aleluia. Peça para Ele. Peça para Ele, Ele é teu Pai. Deus, Ele não vê como o homem vê, como nós, aleluia, mulheres vimos. Às vezes nós chegamos e vemos de uma maneira diferente. Ele é natural, ele é sobrenatural, muito profundo, escondido. Peça para Ele. Muitos me conhecem pelo nome, outros me conhecem só de ouvir falar. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença eu vou apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, pai, sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como é a sua, o bom da vida é Jeová. Eu sou a luz do fim do túnel, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de claridade, é claridade, eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo, confidente, um pai, sempre sabe te aconselhar. Mas conhecido como é sua, o bom da vida é Jeová. Eu sou a luz do fim, a força quando a sua acabar. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. Estar contigo a cada dia, na angústia, na alegria, na dificuldade, na felicidade. Eu quero algo de momento, eu quero relacionamento com profundidade, na intimidade. E se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade, eu sou teu Pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. É só chamar o que precisar. Eu sou pai de sensação, ele vai transformar no céu. Ele vai derramar a visão, vai derramar a evidência. Ele é poderoso, ele age mais cedo do incêndio. Ele complica, mas complicado, é poderoso. É tudo para ele saber, é tudo para ele saber. E se precisar, você está precisando? Está precisando? Já chamei, pastor, eu cansei de chamar. Ele é dizendo essa noite, ele vai na sua igreja.
Júnior essa chamada, ele quer intimidade, relacionamento, aproximamento. Ele quer aleluia, devocional, ele quer oração, ele quer derramamento, aleluia. Ele derrama mais. Derrama tudo que você tem, tudo que você é. Faz uma aquela mulher que quebrou o vaso da base. Trouxe aquilo, faça algo para chamar a atenção dele. É o que ele quer mais de você. O livramento dele. Eu sou teu pai, que só chama. Ele te chama nessa noite. Ele te chama na profundidade. Ei, você que está no raso. Ele te chama nessa noite. Ele te chama, ele te atrai. Aleluia. A dor, aleluia, me permite. Porque ele quer intimidade, ele quer relacionamento, ele quer a tua presença, ele quer você de volta. Ele quer que você se relacione com ele novamente. Tenha relacionamento com teu Deus na madrugada, você que parou. Ele te chama, Tere Balaço, Tere. Vem forte para Jesus. É isso que ele quer, ele tem ciúme de nós, nosso Deus tem ciúme de nós, aleluia. Ele te chama para esse relacionamento, diga graças a Deus. Passando o pastor que vai estar orando, salvando pelo dizimista, pertence ao carro do Senhor. Glória a Deus pela ministração da palavra, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Lembrando de Abraão foi o homem fiel ao Senhor. Depois veio Isaac. Isaac também aprendeu com o pai dele, fidelidade. Porque Abraão numa guerra, ele venceu na guerra e ele ofertou e dizimou para o rei de Sades. Aleluia. Fala que ele foi grato ao Senhor, porque o Senhor deu vitória para ele. Então a gente aprende com Abraão. Isaac também foi abençoado. Também Jacó, ele fez o voto com o Senhor quando ele estava sem nada, estava sendo perseguido. Para a verdade, mesmo para ele, que ia ser fiel com o Senhor. E atravessou o outro lado e ele foi abençoado. Jacó. E fala que José também lá no Egito. Tudo que ele pegava prosperava, porque aprendeu com a avó dele, com o pai dele, com Jacó, a geração dele, abençoada geração, até Israel é um povo muito abençoado. E fala que no tempo de crise, no tempo de fome, Deus colocou José como governador e ele deu o melhor para a família dele, o pai dele, a melhor terra do Egito foi para a família, para o pai e para os irmãos de Jacó. Então a fidelidade é importante para nós prosperar na área da finança. É só fidelidade com Deus, dízimo a oferta que a gente prospera. E o devorador de gado não rouba. E nós temos que estar todo o tempo vigiando por Satanás roubar nossas bênçãos. É só através da fidelidade que nós vamos prosperar nessa área. Então quando eu pensei de repente, veio rápido um filme na minha mente da história do homem que prosperava. No Egito, fala que José abençoou a sua família, que a bênção foi tão grande que cresceu tanto, na fidelidade, na obediência cresce. Então aquele povo foi de 70 e foi para 6 mil homens, 600 mil homens, é muita gente, amém? Você que é fiel, continua sendo fiel com Deus, porque grande vai ser a tua vitória. Santo Deus nessa noite. Apresento todos os dizimistas, ofertantes, contribuídos, com alegria, com prazer na tua mão. Ó Deus, está plantando no teu reino e vai ser abençoado na tua finança. Porque o Senhor é fiel para aquele que é fiel contigo. Aquele que obedece a tua palavra, o Senhor é fiel. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite também. Apresentamos, Senhor, aleluia, nossas vidas, Senhor, os nossos ouvidos, Senhor, a nossa mente, nosso coração, para ouvir a tua palavra, Senhor. Porque eu sei que a tua palavra para nós é muito importante. É a promessa do Senhor para a nossa vida. A tua palavra é verificada, a espada do Espírito. O Senhor, eu tenho compromisso com a tua palavra. Eu estou aqui para receber a tua palavra. Porque pela fé, se nós cremos na palavra,
nós somos abençoados pela fé. Se tu crê, glória à glória de Deus. Se tu crê, é curado. Se tu crê, é renovado. Tudo é pela fé na palavra. E nessa noite, a tua palavra do Todo-Poderoso, a palavra de Deus que criou o céu e a terra, que criou os fielmente, a tua palavra que vai ser ministrada nessa noite. Usa a pastora Augusto, vai ser instrumento da tua mão, Senhor. E fala do nome da nossa noite, Senhor. Em nome de Jesus, e tomar posse de toda a tua palavra que o Senhor tem para nós. Os nossos ouvidos que atendem, e a nossa mente recebendo a tua palavra, o Senhor vai colocar em prática, que vai ser filho obediente e vai ser, aleluia, bênção na tua mão. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Passar uma pastora que vai trazer uma palavra de Deus para a nossa vida. Glória a Deus. Amém. Louvado seja. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Da honra, toda a glória, seja no nome do Senhor. Essa noite de bênção, aleluia, estamos aqui reunidos no nome de Jesus, para glorificar o nome dele, diga graças a Deus, aleluia. O tema hoje é gratidão, amém? Aleluia, por tudo que você tem feito nessa vida, glória a Deus, aleluia. Deixar o versículo para começar, amém, que está Salmo 136, versículo 1, diz assim: dê graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Diga graças a Deus, aleluia. E eu creio que uma família, aleluia, prosseguir, aleluia, na terra, tem com certeza, aleluia, que plantar para colher. E uma das sementes que faz uma família, aleluia, prosperar, aleluia, com certeza. Tem várias delas, eu creio, que tem chaves que abrem as portas do céu, né? Uma delas é a gratidão pela família, aleluia, grata ao Senhor. Nós vamos ver a palavra do Senhor e alguns versículos, umas frases que eu separei aqui, né? E a gratidão ela é muito poderosa, amém? O amor é maior, aleluia, mas tem chaves, amém? Tem atitudes que agradam muito ao Senhor, amém? Aleluia, olha só que fala no Salmo 92, 1 e 2, diz assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores a teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Diga graças a Deus. Eu estou aqui nessa noite para dizer que Ele é fiel, né? Deus é fiel, nós podemos falhar, mas Deus não falha. Ele não falha com aquele que se mantém fiel a Ele. Até aquele que falha, né, que tropeça, aleluia, porventura, a palavra dizendo que aquele que está de pé, busca que não caia. Então, você está falando isso que, aleluia, para cuidar, para não cair, porque alguém pode cair, né? Senão, aleluia, vigiar, diga misericórdia. Então, eu creio, aleluia, que o Senhor ele tem com certeza se agradado de muitos que são gratos ao Senhor. Aleluia. Agora te louvor aqui, né? Aleluia, sobre a passagem dos 10 leprosos. Esse louvor que fala dos 10, aleluia. Um voltou para agradecer, o Senhor se agradou, Jesus ele observou, ele viu que um voltou, diga graças a Deus. Um voltou para agradecer, ele perguntou: cadê os 9? Aleluia. Não foi 9? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele vê, ele observa a nossa atitude, aleluia. Então eu creio que você amanhece o dia anunciando o amor dele, a minha lealdade do Senhor, e de noite a sua fidelidade, aleluia, falando para alguém que ele é bom, que ele é fiel, falando, aleluia, pela mensagem, né, pelo meio de comunicação, ou com alguém que você vai encontrar, você vai dizer, aleluia, que ele é bom, que ele, aleluia, ama essa pessoa, que ele tem esse amor fraternal, amor, aleluia, lealdade, né, aleluia, está nele, ele é fonte, diga graças a Deus. Olha só, de manhã o salmista dizendo que ele ia anunciar o amor leal e de noite a fidelidade dele. Glória a Deus. Estou aqui nessa noite, amém? Para anunciar que Ele é bom, essa misericórdia dura para sempre, que Ele te ama, aleluia, e que Ele é a fonte da fidelidade, Ele que gera em nós. Graças a Deus, novamente, glória a Deus, aleluia. Essa fala também, aleluia, glória a Deus, em Marcos 5, olha essa que fala a palavra do Senhor, aleluia. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicou-lhe que deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa,
para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em, aleluia, Decápolis, diga graças a Deus, em todo aquele lugar, aleluia, quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram maravilhados, aleluia. Então esse homem, com ato de gratidão, ele saiu o quê? Anunciando. Quando você receber o milagre, anuncie. Ele recebeu um grande milagre aqui, libertação, né? Cura divina, foi uma libertação de dentro para fora. Esse homem estava preso, vivia com legião de demônios, mas ele não deixou, aleluia, aqui de agradecer, de anunciar, um ato de agradecimento, um ato, aleluia, aqui de lealdade ao Senhor. Quando ele, aleluia, glória a Deus, anunciou, aleluia, as boas novas, o que Jesus tinha feito para ele, por ele, amém? Para ele e por ele. Glória a Deus, fale, seja grato ao Senhor, aleluia, faça algo, aleluia, com um ato de gratidão, amém? Aleluia, Jesus mandou ele ir para a casa dele, restaurou aquela família. Essa família estava sem esse membro, aleluia. Uma família tem os membros, tem, aleluia, com certeza, os membros da família. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Deus está falando, diga graças a Deus. Aleluia, ele manda ele para onde? Para a sua casa. E ele não foi somente para a casa dele, foi, aleluia, a direção a toda a cidade, aleluia, falando, né? O que você tinha feito, aleluia, por ele, pela vida dele. Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quanto o Senhor teve misericórdia dele. Então, quando você receber, todas as vezes que você receber, fala o que ele fez por você. Aleluia, porque isso é grato ao Senhor. Deus se agrada, diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha só, em 1 Tessalonicenses 5:18, aleluia, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então, não importa o que você está vivendo, como é que está a tua vida, aleluia, agradeça, te Pai, te dou graça. Assim Jesus ele fez antes de Lázaro ressuscitar, aleluia, antes da multiplicação de 5 pães e 2 peixinhos. Jesus ele disse, Pai, graça te dou, diga graças a Deus, aleluia. Então seja imitador dele, aleluia, seja imitador dele. Assim, Pedro, Paulo, todos imitaram ele. Paulo até declarou, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Deixar mais uns versículos aqui que vai estar, aleluia, falando sobre essa gratidão, amém? Aleluia, olha só aqui. A nossa família, ela só vai estar verdadeiramente, aleluia, vivendo a fidelidade completa, nós como família. Eu sei que aqui nós estamos, aleluia, no processo, nós estamos aqui, aleluia, transformados de glória em glória, aleluia. A nossa família precisa cada dia mais de união, amém, em todas as áreas. Nossa união familiar é verdadeiramente uma chave da felicidade, amém? Então, se nós formos unidos, jamais seremos vencidos, amém? Aleluia! Eu creio que às vezes é isso, a divisão em alguma área, né? Algum comportamento, algumas discórdias, divisão. O inimigo tenta ali entrar na brecha, né? Para querer roubar o projeto de Deus que é a família. Aleluia! Mas o Senhor é maior, está falando essa noite. E eu creio que todo aquele que vai estar, aleluia, vendo, ouvindo, aleluia, continuando ali, aleluia, prosseguindo a conhecer esse Deus maravilhoso, vai receber essa chave, porque é a palavra que dá, né? Conhecereis a verdade vos libertará, né? Vós libertará, vai libertar, aleluia, nós, nossa família, vamos estar cada dia mais parecidos com Jesus. Diga, graças a Deus, convertidos, aleluia, como na igreja primitiva, ali estava convertido, estava ali, aleluia, a comunhão genuína, sobrenatural de Deus tinha ali. Eles andavam tendo concordância,
todo tempo unido. Então, nós como igreja, nós como família, se nós buscarmos mais e mais como a igreja primitiva, nós vamos, em nome de Jesus, como ao céu mais e mais. Diga graças a Deus, vamos receber e vamos passar de graça. Aleluia. A família é nosso ponto seguro em todas as tempestades. Onde é que a pessoa vai quando ela está na tempestade? Aleluia. De quem ela precisa? Da família. De quem mais ela vai precisar? De quem? Da família. É o porto seguro. Diga graças a Deus. Aleluia. A primeira escola que ensina o amor, a união, relacionamento, respeito, é a família. Instituída por quem? Por Deus. Então, só vai ensinar se nós formos instituídos. Aleluia. Como família, como igreja em Deus. A palavra dizendo, sem ti nada podereis fazer. Aleluia. Mas por ele nós, aleluia, como o diabo gosta dessa frase, né? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Diga graças a Deus. Aí não é um poder, hein? Constituído por Deus todo tempo a construção de Deus. Aí a família vai ter, hein? Aleluia, amor, a união, relacionamento, respeito. Aleluia, porque vai estar em Deus. Glória a Deus, aleluia. A união da família preserva todos, aleluia, e fortalece com certeza de pé, amém? Com certeza preservar todos os membros da família e vai permanecer de pé, fortalecido pelo Senhor. Diga graças a Deus. Primeiro Ele quer dar a união à família, quer que a família seja unida em todo tempo, em todo propósito. Tem ou não tem às vezes uma diferença? Tem ou não tem às vezes uma divisão? Tem ou não tem às vezes uma discórdia, né? Às vezes a mulher quer falar algo, mas discorde, quando não, o esposo ou a esposa não tem aquela concordância genuína. Às vezes tem, né? Porque nós somos diferentes. A mulher é diferente do homem, o homem é diferente da mulher, os filhos são diferentes dos pais. Às vezes tem ali uma semelhança, uma comparação, parece um pouco. Você diz, parece com o meu tio, parece com a minha tia, né? Parece com o meu avô, com a minha avó. Porque às vezes nem sempre vai ser igual, porque nós não somos igual. Não vai ser igual o pai, igual a mãe, os filhos. E nem a esposa, e nem o esposo. Amém? Por isso que tem um pensamento diferente. Aí nós temos que ter cuidado para não virar, aleluia, o pecado. A ira, se virar, né? Aleluia, e não tiver discernimento, o domínio próprio vai pecar. Irai-vos não pequeis, a palavra diz. Amém? Mas se nós, aleluia, buscarmos no Senhor todo o tempo, mesmo que essa indiferença, mesmo sendo diferente um do outro, aleluia, mas se buscar a perfeição, Ele que vai nos capacitar e aperfeiçoar. Diga, graças a Deus. Somos uma família unida, aleluia, dedicada com todo, aleluia, crescimento. Mas se tivermos as melhores escolhas, amém? No Senhor, sempre vai dar um novo. Diga, graças a Deus. Sempre vai dar um novo dia, uma nova expectativa de vida. Aleluia, vai te dar esperança. Até fala em Coríntios, né, que tem 3. Aleluia, sempre vai estar presente na nossa vida. A fé, a esperança, o amor. Mas o maior é o amor. Amém? Amém, amém? Uma família unida jamais será vencida, como eu já falei essa frase. Aleluia. Nossa esperança, nossa fé está, aleluia, com certeza em Deus. Aleluia. O amor, ele vai estar dando crescimento no relacionamento. Ele que vai gerando em nós essa capacidade, essa estrutura. O amor da família, aleluia, vai gerando, aleluia, com certeza um ânimo. Tem pessoa que está desanimada, aleluia, porque o amor se esfriou. Não tem mais aquele ânimo, aquele desejo, como tinha antes. Às vezes tem situação, cada aleluia, caso, com certeza é um caso, né? Às vezes pode ser uma idade avançada, ali uma menopausa, algo que está acontecendo ali na estrutura da mulher. Mas às vezes, aleluia, se for uma pessoa jovem ainda, pode, aleluia, dizer que é frieza espiritual. Porque o amor se esfria se não estiver buscando esse ânimo, né? Essa união, essa comunhão, essa fidelidade. Mas o Senhor, Ele com certeza está na direção. Ele está no controle quando nós estamos lendo a palavra, ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir, Ele é o autor da fé. Ele acrescenta em nós para receber cada dia mais. Diga, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é aquele que acalma nosso coração e enche, amém? Com certeza de harmonia,
aleluia, tudo aquilo que precisamos para glorificar o nome dele. Louvado seja o nome do Senhor, amém? A maior riqueza de aleluia, ser humano é ter uma família unida e feliz. Essa é a verdade. Toda família quer ser feliz, aleluia, mas para isso tem que ter unidade, tem que ter comunhão, tem que ter os princípios, aleluia, tem que ter, aleluia, os frutos, porque eles que vão gerar em nós a vida de Cristo. Diga graças a Deus. Se você tem, é um privilegiado, amém? Se você tem uma família feliz, uma família unida, verdadeiramente sem falsidade, sem discórdia, sem divisão, você é um privilegiado, uma privilegiada. Amém? Aleluia? Ok, então você está na direção certa. Está vivendo os frutos, está na direção de Deus, na vereda da justiça dele. Glória a Deus. A família, aleluia, com certeza, o Senhor ele quer cada dia mais, aleluia, implantar o seu amor, porque Deus é amor. Amém? Ele quer plantar na família amor, união, alegria. Ele tem uma família, aleluia, com certeza que é o corpo dele. E nós, como família em Cristo Jesus, nós podemos também passar de graça para a nossa família, que ainda estão em fase de crescimento, amém? Aleluia, alguns estão ainda, aleluia, no mundo, mas não são do mundo, né? Nossa família foi para eterna. O Senhor gerou o relacionamento com um propósito. O Senhor usou o homem, aleluia, e a mulher para gerar os filhos com um propósito. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele que envia as bênçãos, a paz, aleluia, a força, as superações, né? Aleluia, a pessoa precisa muito ter, aleluia, essas superações. O Senhor precisa, aleluia, eu creio, e Ele quer, aleluia, usar homens e mulheres, amém? Para espalhar, para, aleluia, Ele enviar como instrumento, amém? Aleluia, com essas superações. Aleluia, povoando o céu, famílias ganhando famílias. Diga graças a Deus. Essa é a vontade do Senhor. Ele quer trazer família. Ele quer avivar cada dia mais com esse amor fraternal. Glória a Deus, aleluia. A primeira, com certeza, a escola que nos ensina o amor, a união, o relacionamento, aleluia, respeito, é a família constituída por Deus. Não esqueçam disso, amém? Aleluia. O fogo que mantém acesa a chama da união é uma família, aleluia, que tem a gratidão. Amém? Aleluia. Se você tem a gratidão, aleluia, você tem respeito e tem união. Porque você vai ser grata à sua esposa, ou a esposa vai ser grata ao esposo todo tempo. É uma chave de Deus, amém? Aleluia. Essa noite eu estava até apresentando para o caminho do Senhor e veio na minha mente, amém? Mas, aleluia, cada dia mais ser grato, né, por tudo que tem feito, você tem feito através do esposo, através das pessoas, amém? Qualquer pessoa, até uma criança, às vezes, quando tem uma atitude, temos que ser gratos, dizer, ensinar essa criança a nossa atitude, diga obrigado, então dizer para ela obrigado, ela vai sempre dizer obrigado. Diga graças a Deus, aleluia, que nem o pai quando diz para os filhos, né? Às vezes tem alguns que esquecem de tomar bênção. O próprio pai e a mãe, né, levanta a mão porque é para levar na direção do filho para ele lembrar. Amém? Aleluia, de tomar bênção, né? Aleluia, porque a bênção do pai e da mãe com certeza faz diferença. Amém? Aí ele está dizendo, Deus te abençoe. É o pai e a mãe que está dizendo, Deus te abençoe. Amém? E a filha, o filho está crescendo, observando, quando elas constituem família, também vai ensinar suas filhas assim, nós vamos, aleluia, a família de Cristo Jesus, a nossa família, descendência, vai crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga graças a Deus, quando for para o colégio, não deixar de sair sem tomar bênção, né? Sempre quando for para algum lugar, aleluia, porque a bênção, com certeza, do pai e da mãe. Tem até uma história muito conhecida, né? O fato que aconteceu, que a filha, na hora que ia sair, da mãe disse, né? Ele vai com Deus, ela disse, você me põe na mala, porque aqui na frente não tem mais lugar. E quando eles saíram, os jovens ali, aconteceu ali um acidente, e eles morreram na hora. E ali tinha colocado as bandejas de ovos ali na mala do carro. E quando ela disse que se ele fosse na mala, ali quando foi abrir a mala, os ovos estavam intactos. E eles tinham morrido, o carro todo escancelhado ali, todo desgalhado, ali, todo quebrado.
mas os ovos não estavam quebrados. Ela disse, só se ele for na mala. A moça jovem falou para a mãe, porque aquilo não tem lugar para ele mais na frente. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está falando nessa noite, amém? Aleluia, que é muito importante dar a bênção, abençoar os filhos, orar mesmo, perceber que os dias são maus, e o inimigo não brinca de ser diabo, né? Ele não brinca de ser inimigo, aleluia, Deus sabe nessas aulas. Olha só que fala sobre o amor, aleluia. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que, aleluia, ressoa, ou como um prato que retine. 1 Coríntios 13, né? 1 Coríntios 13. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Então, às vezes a pessoa, né, tem a licença de orgulho de alguma coisa que ela tem na terra, um bem material, ou uma unção, ou tem dom, aleluia, pode até orar, pode até mover montanhas, está aqui, ó, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas se não tiver amor, aleluia, o Senhor não vale de nada, não vale nada, está aqui, ó. Se não tiver amor, nada serei. A pessoa não é nada, se não tiver amor. Assim diz 1 Coríntios 13. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O 3, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Aleluia. Então não adianta a pessoa dizer que está fazendo algo, aleluia, faz o mover, inventar as coisas. Aleluia, está dizendo aqui, ainda que dê para os pobres, né? Aleluia, tudo que possuo. Aleluia, entrego o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Amém, igreja? Tem que ter amor na família. Tem que ter, aleluia, com certeza, sinceridade. O Senhor não trabalha na falsidade. O Senhor não trabalha na divisão. O Senhor não trabalha na mentira. O Senhor não trabalha no meio termo, dentro da metade. Ele quer tudo de nós. Aleluia, nosso tudo. A nossa fidelidade em todas as áreas. Ser fiel um com o outro. Ser sincero. Aleluia. Aí que você, às vezes, pode ser reconhecido como uma pessoa chata. Uma pessoa que está falando ali, aleluia, ali as falhas um do outro, mas você está, aleluia, com certeza da verdade, falando a verdade. E a verdade sempre dói, né? Aleluia. Mas você está sendo uma pessoa amiga, porque o amigo sempre vai falar a verdade. Diga graças a Deus. Aleluia. Aquele que quer teu bem vai falar sempre a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra está dizendo, ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue o meu corpo para ser queimado. Se não tiver amor, nada disso me valerá. Aleluia. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. 1 Coríntios 13. Hein? Aleluia. O amor é tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, né? Irai para não perder, como eu já falei. Não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor verdadeiro faz por isso em nós. Ele produz em nós, amém, a limpeza espiritual. Diga graças a Deus. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. Amém? Então ele que doa. Fala sempre a verdade para o teu filho, para a tua esposa, para o teu esposo. Fala mesmo, confronta, quando ele estiver errado, porque o Senhor vai se agradar, né? Aleluia. Quando a pessoa faz algo para agradar, e mentindo, né, falsidade, você não se agrada, não. A família não vai prevalecer. A casa dividida não subsistirá. Aleluia. Tem que falar a verdade todo o tempo, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, conhecimento passará. Aleluia. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Diz o apóstolo Paulo, né?
Então, a pessoa que está com, aleluia, um menino, né, uma criança, aleluia, quando ela não conhece é uma coisa, né? Ela pode até ser como uma criança ali na inocência, né? Aleluia. Mas quando ela passa a conhecer, como ele, aleluia, ali conhecedor da palavra, aleluia, começou a buscar a autoridade do Senhor, crescimento, ele deixou para trás as coisas de menino. Diga graças a Deus, começou a fazer, aleluia, como um homem de Deus, aleluia, glorificando o Senhor, exaltando o nome dele. Diga graças a Deus, aleluia. Agora, pois, vimos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai conhecer a palavra, você vai estar face a face, aleluia, a palavra confrontando aquilo que você é. Diga graças a Deus, aleluia. A palavra que faz isso é a palavra, é o Espírito da verdade, ele que faz a obra maior, aleluia, que convence para lembrar a palavra. Diga graças a Deus. E assim permanece agora três, aleluia, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Aleluia. Seja grato. Apresente todos os dias a gratidão ao Senhor. Aleluia. Faça um ato que vai glorificar o nome dele. Amém? Aleluia. A gratidão é aquilo que temos recebido. Aleluia. O fundamento, né? Aleluia. Eu creio. Da nossa gratidão, ela vem estabelecida por uma relação, né? Temos que ter uma relação com Deus. Se você não tiver, ela não é grata a Deus. Ela vai estar todo tempo só entrando e saindo, aleluia, sentando no banco, se levantando. Mas quando ela tem relacionamento, quando ela é estabelecida por Deus, aleluia, ela não deixa Deus por nada. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E todo tempo ela busca gratidão. Glória a Deus. Por isso é tão importante que pessoas agradecidas, aleluia, manifestem a sua gratidão por meio da palavra e ações. Amém? Então você que quer ser, aleluia, mais grato, Senhor, te prepara. Porque quanto mais você busca essa gratidão, mais você semear, você vai colher. Glória a Deus. Quando Jesus encontra, aleluia, este homem, ele libertou da legião de demônios que possuíam. E quando esse homem viu, aleluia, se viu livre dos espíritos, ficou completamente grato a Jesus. A sua primeira atitude de gratidão foi tentar se tornar um seguidor de Jesus. Mas Cristo lhe disse, aleluia, que ele deveria anunciar os seus que Deus fez por ele. Ele tinha que anunciar a sua família. Nós temos o mínimo que a pessoa pode fazer quando ela não quer ir à cidade, a algum lugar, é anunciar entre sua família, mostrando atitude. Diga graças a Deus, aleluia. Você pode mostrar sim, aleluia, que você é grato ao Senhor, aleluia, demonstrando frutos de arrependimento em todo o tempo, amém? Glória a Deus. A gente vê Jesus aqui dando graça. Olha isso aqui, fala em João 11:41. Onde Jesus agradeceu ao Pai antes da ressurreição de Lázaro. Aleluia. E por ter ouvido ele, né? Disse para o Senhor: obrigado, Pai, graças te dou. Aleluia. Por me ouvir. Aleluia. O Senhor, ele te ouve quando você ora, quando você pede. Diga graças a Deus. Embora Jesus tenha agradecido ao Pai em outras situações, como na multiplicação dos pães e dos peixes. Aleluia. Eu creio que seria o mesmo que nos observa. Aleluia. Se nós também somos gratos a Ele. Amém? Eu creio, aleluia, que aquela família também que foi salva ali, a família carcereira, eles mostraram ali um ato de gratidão a Deus e, aleluia, os homens de Deus. Quando eles disseram, pessoal, aleluia, eles disseram, creio em Senhor Jesus, e será salvo tu e a tua casa. E eles logo convidaram, né? Aleluia, ali os homens de Deus para ir para casa, abrir a casa deles, né? Aleluia, e eles ali anunciaram, aleluia, a palavra, eles foram batizados naquela mesma noite. Diga graças a Deus, tudo que nós plantamos nós colhemos, aleluia. Não ficou só aqui, aleluia, na prisão, ali diante do cárcere, não.
Ele levou os homens de Deus para dentro, eles levaram até a casa deles, aleluia, para a família que também recebeu as imagens da palavra. É isso que ele quer, aleluia, que nós, aleluia, como família em Cristo Jesus, nós que estamos seguindo, somos seguidores de Jesus, de Cristo, que nós, aleluia, também desejamos de uma maneira poderosa, ardentemente, aleluia, que toda essa família, familiares parentela, venha também seguir a Cristo. Diga, graças a Deus. Aleluia. Ele é poderoso, está falando nessa noite. Eu creio que você está falando nessa noite. Aleluia. A gente tem também uma passagem aqui muito rica na palavra do Senhor que está, aleluia, 1 Samuel 8,5. Aleluia, que fala sobre uma mulher. Aleluia, Abigail. Ela, aleluia, tinha um esposo que ele era, aleluia, rude, ele era mau. O que significa essa palavra rude? Homem insensato, homem tolo, homem, aleluia, bruto, né? Aleluia, mau, aleluia. Olha, seu nome era Nabal, e o nome dessa mulher era Abigail, aleluia. Mulher inteligente e bonita, mas o seu marido, descendente de Calé, era rude e mau, aleluia. Essa mulher, ela agiu de uma maneira poderosa pela sua família. Aqui, aleluia, Nabal ele tinha muitas propriedades, muitas riquezas de rebanho, aleluia. E certo dia, Davi ele estava também ali na direção que ele estava, pastoreando, aleluia. Davi ele protegeu todo o rebanho que estava lá e os pastores. E Davi, em certo dia, sentiu uma fome, sentiu ali, aleluia, falta de algo, e ele sendo rico, Nabal, a palavra dizia que ele era rico, que ele era um homem sucedido, aleluia. E Davi ele manda alguns mensageiros, aleluia, até Nabal, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu nesta história? Aleluia, quando Davi ele manda, aleluia, o servo pedir para Nabal, aleluia, que tinha muito, né, até para dar, tem pessoas que têm até para dar. Olha só o que aconteceu com esse homem, ele foi, aleluia, agiu de uma maneira aqui, aleluia, terrível, que não agradou o Senhor, e nem a Davi, aleluia. Vou ler, nós estamos lendo aqui, aleluia, o versículo 10 e 25, 1 Samuel. Nabal respondeu, então, aos servos de Davi, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Olha só, ele insultou Davi, né? Ele falou de uma maneira que, como se fosse uma pessoa qualquer, jogada ali. Davi era ungido do Senhor, diga graças a Deus. Aleluia, um segundo coração de Deus. Mas ele não estava aqui se apresentando como um segundo coração de Deus, nem como um tal, né? Mas ele queria algo, ele queria apenas o que? Um alimento. Ele queria apenas o que? Aleluia, algo para comer, para saciar a fome. E no momento ele, aleluia, negou. Olha só que ele fala mais aqui na frente. Por que deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne do gado que, aleluia, bati para meus tosqueadores e dar-nos a homens que vêm e não se sabe de onde? Então os mensageiros de Davi voltaram, aleluia, olha só, eles voltaram até Davi e relataram tudo que ele tinha falado, todas as palavras de Nabal. Olha o que Davi fala, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Davi ordenou aos seus homens, ponha as suas espadas na cintura, e assim eles fizeram. E também Davi, cerca de 400 homens, aleluia, acompanharam Davi, enquanto 200 permaneceram com a bagagem, aleluia. Um dos servos disse a Abigail, aí entra aqui essa mulher inteligente, olha só, aleluia, quando Davi ele vai ali com esses homens para matar Nabal e toda a sua família, por conta desse insulto, aleluia. Abigail, aleluia, mulher inteligente, ela teve aqui uma estratégia muito poderosa, né? Aleluia, a gratidão, diga graças a Deus, aleluia. Olha só o que ela fez com Davi, aleluia. Mas antes disso, Davi, aleluia, sai, né, aleluia, para ali ceifar a vida de Nabal e toda, aleluia, da sua família. Aí aqui, essa mulher tem aqui, aleluia, essa, aleluia, graça de Deus, é Deus que enviou um dos servos para falar com ela. Ele observou, né, tudo que tinha acontecido com Nabal,
ali, aleluia, tinha falado, e Davi, aleluia, já estava preparado com a espada já, aleluia, mas o Senhor ele é bom, essa misericórdia para sempre. Diga graças a Deus. Quando tem uma mulher inteligente da família que está orando, aleluia, se prostrando, está buscando, aleluia, pela sua família, buscando, zelando, né, aleluia, pelo seu bem maior, o Senhor sempre chega na hora certa. Diga graças a Deus. Olha só que fala aqui, aleluia, mulher de Nabal, Abigail, mulher de Nabal, no deserto, aleluia, olha só o que ela fez. Ela inventou uma tragédia, glória a Deus, aleluia. Do deserto, Davi enviou um mensageiro para, aleluia, mudar o nosso sonho, mas eles os insultou. Louvado seja o nome do Senhor. Do deserto, Davi enviou um mensageiro para, aleluia, aqui buscar uma provisão. Mas o Senhor dele, o patrão dele, né, que era mau, que era, aleluia, rude, olha só o que ele fez. Ele insultou Davi, porque o que ele fez? Ele plantou para o quê? Colher. Olha o fim desse homem, o que aconteceu com ele. Aleluia. Agora, leve isso em consideração. O servo dizendo para Abigail, né? E veja o que a senhora pode fazer, pois a destruição paira sobre o nosso Senhor e sobre sua família, sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau que ninguém consegue conversar com ele. Aleluia. Quem é esse que está falando? Aleluia. É Nabal. Ninguém conseguia chegar para ele para falar algo. Até Abigail, quando ela volta ali, retorna do momento que ela se ouvia para Davi, ela invita da tragédia, ela chega na casa e está com um banquete ali, ela não fala nada, ou mulher inteligente, amém? A Bíblia está dizendo que ela é inteligente e bonita, diga graças a Deus, ela não falou nada para ele, ela entrou na casa, esperou ele ficar bom, sóbrio, aí então ela falou, e ele ficou paralisado, e depois de 3 dias ele morre, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Davi ele é grato ao Senhor, porque não foi por ele, né? Aleluia, que escolheu o sangue de Nabal e da família dele. Olha só aqui para a gente já orar. Louvado, quem quer entender, diga amém. Glória a Deus, amém? Imediatamente Abigail pegou 200 pães, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de grãos torrados, 100 bolos, de uvas passas, e 200 bolos de figos pesados, aos carregou, aleluia, em jumentos, e disse a seu servo: vocês vão na frente, e eu seguirei. E ela, porém, nada disse a seu marido. Aleluia. Ela mesmo agiu ali com sabedoria, discernimento de Deus, e foi ao encontro de Davi. Olha só, enquanto ela ia montada no jumento, aleluia, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção, e ela os encontrou. Davi tinha dito: de nada adiantou, aleluia, proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada, aleluia, se pudesse, ele me pagou o bem com o mal. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nabal, ele pagou o bem a Davi com o mal, não o bem com o bem, né? Aleluia. Como o Senhor até fala na palavra, aleluia, no Novo Testamento, para nós não pagar, aleluia, o mal com o mal. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus castigue Davi e faça com muita severidade, caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino de todos os que pertencem a Nabal. E quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostou-se perante Davi, rosto em terra. Olha, a gratidão, como o Senhor se agrada. Essa história ela vem simbolizando, aleluia, nós e Deus. Quando nós nos prostramos, quando nós buscamos, aleluia, gratidão, ela se prostrou com o rosto em terra, aleluia, para Davi não ceifar a família dela, não destruir, aleluia, até mesmo Nabal, que era um homem mau e rude. Amém? Ele era rude e mau. Diga graças a Deus. Então eu não quero pagar o mal. Você vê ali uma atitude errada do esposo, faz um confronte, porque isso é grato diante de Deus. Deus vai se agradar, Deus vai ter um conserto, né?
mas está abençoando a casa mais e mais. Diga graças a Deus. Aleluia. Não se feche, fale. Fale quando você vê uma coisa errada. Você que é mulher, você que é esposa, você que é filho, você que vai ouvir, aleluia, esse vídeo. Em nome de Jesus, faça com a Abigail. Aleluia, Senhor, deu vitória para essa mulher. Aleluia, todos da casa sobreviveram pela atitude dela. Diga graças a Deus. Amém? Aleluia. Todos estão entendendo, diga amém. Deus falou muito forte ao meu coração nessa palavra, amém? Que Deus quer fazer isso com muitas famílias. Deus quer levantar nós como mulheres, amém? Como Abigail, cheio de sabedoria. Não só, aleluia, no exterior, de ter beleza, mas por dentro. Diga graças a Deus. Essa mulher era bonita, linda, por dentro e por fora. Cheia de gratidão, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento, prostou-se, aleluia, perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu aos seus pés e disse: meu Senhor, aleluia, a culpa é toda minha. Ela jogou a culpa tudo para ela, sendo que o esposo que tinha falado, né? Porque ali no momento que ele chega lá no mensageiro de Davi, ela não estava presente, porque se ela tivesse, ela não ia tratar como Nabal. Ela ia ser o quê? Grata. Com certeza ela ia dar logo de comer e de beber. Diga graças a Deus. Às vezes a pessoa é assim, amém? Aleluia, se tiver alguém na família como Abigail, a família, ela com certeza, né? Ela vai prosperar, vai transbordar, vai ter mais e mais para dar no campo de emprestado. Diga graças a Deus, porque Deus é fiel. Glória a Deus, aleluia. Olha só, meu Senhor, a culpa é toda minha. Por favor, deixa a tua serva lhe falar, aleluia, ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não atentes, aleluia, aquele homem mau, Nabal. Ele é insensato. Quem é insensato é tolo. É uma pessoa tola, uma pessoa desequilibrada, uma pessoa sem equilíbrio, sem discernimento. Aleluia. Ela está dizendo aqui: não te atente, meu Senhor. Não faça nada, aleluia, com a atitude dele. Querendo pedir perdão, né? Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Nabal é um homem sensato, conforme o seu nome, que significa, aleluia, insensatez. Louvado seja o nome do Senhor. Acompanha, contudo, eu, a tua serva, não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que impediu de derramar sangue e de vingar-se com tuas próprias mãos. Que os teus inimigos, todos os que pretendem fazer-te mal, seja castigado como Nabal. Olha, essa mulher, ela era uma profetisa. Tudo que ela falou aqui aconteceu. Aleluia. O próprio Deus agiu em Nabal, que morreu. Aleluia. Porque ele desejou o mal para Davi. Tudo que a pessoa planta, ela colhe. Aleluia. Deus é justo. Ele mesmo, né, que ali, aleluia, plantou o mal para a vida dele. Aleluia. Ela profetizou aqui, todos os inimigos, todos que pretendem fazer-te o mal, seja castigado como Nabal. Meu Deus, e aconteceu, ele foi castigado mesmo. Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje enviou ao meu encontro. Seja você abençoada aleluia, pelo seu bom senso e por evitar que, aleluia, eu hoje derramasse sangue e me vingasse com as minhas próprias mãos. Aleluia. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que até ela ia morrer, todos da casa dele iam morrer, aleluia. Mas o Senhor, aleluia, sexo masculino ali, né? Nabal e todos os homens. O inimigo, ele quer matar, roubar e destruir, essa é a vontade dele. Mas quando tem alguém que, aleluia, voltado para Deus, a sabedoria de Deus, a pessoa intercede, ela busca, ela se prostra, assim como a Abigail fez aqui com Davi, com a mãe ou a irmã, e tem muitos irmãos da família, alguém que está buscando, quando paga um preço, faz com a Abigail, o Senhor, ele abre os céus mesmo. Ele repreende a morte, ele repreende todo o mal, ele é poderoso, ele faz com você que intercede. Diga graças a Deus. Aconteceu aqui, olha, Davi próprio está dizendo: bendito seja Deus que enviou ela. Diga graças a Deus. Se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino, pertencente a Nabal,
teria sido deixado vivo ao romper do dia. Ele ia matar todos, aleluia. Então Davi aceitou o que ela havia lhe trazido e disse: vai em paz na sua, aleluia, vá para a sua casa em paz. Ouve o que você diz e atenderei seu pedido. Ele não voltou mais, aleluia, ali para fazer, não foi na seguinte frente mais para fazer o que ia fazer, aleluia. Ele aqui decidiu deixar a família dela viva, diga graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ouvi o que você disse e atenderei seu pedido. De manhã, quando Nabal estava, aleluia, sóbrio, a sua mulher lhe contou todas essas coisas. E aleluia, ele sofreu um ataque e ficou paralisado como uma pedra. Aleluia. Cerca de 10 dias, eu falei, aleluia, olha só o que aconteceu aqui. Cerca de 10 dias depois, o Senhor feriu Nabal e ele morreu. E quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. Nabal desprezou Davi, aleluia, e Deus entrou, aleluia, com providência, ele mesmo agiu nessa justiça. Diga graças a Deus. E o Senhor impediu que seu servo praticasse mal, aleluia, e fez com que Nabal, aleluia, fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. A própria maldade dele caísse sobre ele. Amém, igreja? Quem planta, colhe. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. E seus servos foram, aleluia, e disseram a Abigail: Davi nos enviou a você para levá-la, para tornar-se mulher dele. E ela se levantou, olha só, o homem ainda de ser mau, né, perdeu sua vida e perdeu a sua esposa. Aleluia. E a Bíblia diz que ela era inteligente e bonita. Diga graças a Deus. As mulheres que estão se levantando, as imagens do Senhor, que são bonitas por dentro e por fora, e são, aleluia, gratas ao Senhor, amém? Aleluia, inteligente, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela se levantou, depois inclinou-se o rosto em terra novamente e disse: aqui está sua serva, pronta para servir-vos e lavar os pés dos servos do meu Senhor. Abigail, amém? Aleluia. Logo tomou um jumento e, acompanhada das suas 5 servas, foram com os mensageiros. Davi tornou-se sua mulher. Fique de pé nessa noite, amém? Aleluia! História linda, né? Então, pode salvar de palmas para Jesus. Ele é poderoso. Você que entendeu essa mensagem, amém? Aleluia. Tudo que você plantar, você vai colher. Aleluia. Deus, ele agiu por essa mulher, na vida de Davi, na vida, aleluia, dos homens da casa dela, na vida dela,